A paz, irmãos, da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gabriel e eu vou ler uma palavra que está em Jó 1. E ela diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquete, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifício queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, passeando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro, correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor tem abençoado ele em tudo o que ele faz, de maneira que seus bens se multipliquem na terra. Não é sem razão que Jó obedece? Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um dos empregados chegou correndo na casa de Jó e disse: Estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram, e os levaram e mataram os empregados à espada. Eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro, trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas, e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas, e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram à espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, enquanto de repente surgiu uma terrível ventania vindo do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto, raspou a cabeça e depois ajoelhou-se, colocando o rosto junto ao chão em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma.
Esse é Jó 1. A paz, irmãos. Amém. Amados, vamos louvar e declarar que o Senhor é o nosso tudo. Sem Ele, nós não somos nada nem ninguém. Ele é a vida em nós. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdida estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti, Jesus. É meu Jesus, razão do meu viver. Nada sou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, Jesus.
Declare. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o nosso respirar. Este é o meu respirar. O fôlego de vida do Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Glória a Deus, amém. A paz, irmãos. Hoje eu e o Isaac vamos cantar um louvor aqui para vocês. Amém? Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito,
encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Paz, igreja. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória.
glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Amém. A paz, amados, como vocês estão? Nós todos, com muita saudade, mas foi esse o dia que o Senhor nos fez e nós estamos aí firmes e fortes por conta dele, Agradecendo também por hoje nós temos a tecnologia e também pode ser usada a nosso favor. E antes nós estávamos só nos ouvindo, agora vamos poder nos ver através dos vídeos e também com a ajuda do pastor Gustavo e da filha dele, a Luana, já agradecendo a eles por estarem se empenhando aí junto a esses vídeos e colocarem lá no YouTube para que toda a igreja possa ver. E hoje eu vou trazer a palavra, uma breve palavra aqui para vocês. Nós vamos refletir no livro de Tito, carta de Paulo ao presbítero ou pastor Tito da igreja de Creta. Ele foi filho na fé de Paulo e nós vamos meditar na mensagem que ele deu a ele, nas cartas pastorais de Paulo a ele, amém? Então nós vamos ler Tito, capítulo 1, e o versículo 1 e 4, aí depois a gente pula para capítulo 2, versículo 11 e 15, ok? Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 4 primeiro. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Agora a gente vai para capítulo 2, versículo 11 ao 15, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Glória a Deus, voltamos para o capítulo 1. Nessas palavras iniciais de Paulo a Tito, palavras de saudação, Paulo, ele fala que Paulo, servo de Deus, que é o mesmo que, poderemos colocar que ele fala que Paulo, escravo de Deus. Ele se intitulava assim, dizendo, para relembrar, antes éramos escravos, antes eu era escravo da minha carne, antes eu era escravo do pecado, hoje eu sou servo, eu sou escravo de Jesus, Jesus me libertou para que eu fosse servo dele. E Paulo, na maioria das cartas dele, ele sempre começa assim, deixando bem claro, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou escravo mais do pecado, Jesus me libertou e hoje eu sou servo dele, o nosso bom Senhor e fiel. E ele continua falando, para promover a fé, ele é servo de Deus para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou que leva à piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aqui ele
relembra, né, a Tito. Para que eu fui chamado, Tito? Eu fui chamado para pregar o Evangelho, né? Eu fui chamado para evangelizar os gentios que estão no mundo, né? A gente lembra que Paulo, ele fez várias viagens, ele saiu, né, da cidade, do povo de Israel, para ir pregar para os gentios. Antes a gente pode ver em Atos, os apóstolos eles ficavam somente ali pregando para os israelitas, o povo de Israel, os hebreus. Mas Paulo ele tem um chamado de pregar ao povo de todas das nações vizinhas, daqueles que para o povo de Israel eram renegados, eram gentios, não era povo de Deus. Mas graças ao Senhor e à graça dele, essa salvação também é para nós, que não somos o povo de Israel. Então ele relembra para Tito, servo de Cristo para isso. Fui chamado para levar o evangelho ao povo gentil, e não só isso, mas também ensinar sobre este evangelho, sobre o conhecimento da verdade, segundo o que leva à piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, eu prego o conhecimento da verdade, que é a esperança de vida eterna, é a nossa salvação, que Deus, que não pode mentir, prometeu. E lembrando aqui, lembra, Timóteo, que a promessa ela está guardada. Lembra que Deus ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que minta, nem não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a nossa promessa de salvação está guardada. Ninguém pode tirar de nós. E esse é o conhecimento da verdade que eu levo a todos que eu evangelizo, que eu prego o reino, que assim que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, a salvação é sua. Ela não pode ser tirada. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que essa salvação, ela traz algo mais. Ela não traz só esperança de vida eterna. E Deus não é mentiroso. Vai acontecer em ponto final. E relembra também que essa salvação, ela foi dada, essa esperança foi dada antes dos tempos eternos. Ou seja, antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. Promessa dada já lá em Gênesis 3,15, né? Deus fala para a serpente, coloquei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Sua descendência ferirá o calcanhar da descendência da mulher, mas da mulher ferirá a sua cabeça. Quer dizer, falando já na esperança que Jesus viria, não com palavras abertas, né? Não foi direto ao ponto, vou enviar Jesus, mas com essas palavras a gente já entende, porque Jesus ele é descendente de Adão, Jesus é descendente de Davi, ele veio como homem, né? Então ele já proferiu ali a promessa. E Apocalipse 13:8 fala que Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, Deus é Deus. Deus ele é onisciente. Então, ele já sabia que nós, seres humanos cabeçudinhos, né? A gente ia errar. E ele ia dar chance, ia dar chance, ia dar chance. E nós não íamos conseguir com a nossa força. Então, já tem um plano aqui. Mesmo porque Adão pecou, logo em seguida ele deu as consequências, mas ele também deu a palavra de esperança. Vocês não vão ficar com essa consequência pro resto da vida. Eu já tenho uma solução. Então Deus ele é maravilhoso. Amém? E ele continua. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, o verdadeiro filho. E ele traz, nessa palavra de saudação, coisas maravilhosas, palavras que nos confortam, palavras que nos enchem de esperança. Para relembrar, lembra, é real, a salvação é real, Deus ele vai cumprir, pode acontecer o que for, né?
porque no decorrer da carta, a gente vê que Tito, ele estava passando por algumas dificuldades na igreja, como sempre. A igreja tem seres humanos, sempre vai ter dificuldades, né? Ele como pastor, e ele fala, se apega, né? Como se ele falasse, se apega à esperança. Ela que te dá força, é Deus que te dá força, é Jesus que te dá força através do sangue, através da morte e ressurreição dele, através de toda a esperança que ele tem dado, as palavras de Deus para você. Então se apega, fica firme. E a gente vai para Tito 2, 11 e 15, né? Que lá ele começa... Tito 2, 11 e 15, isso. Que fala, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A carta de Tito é pastoral e nela Paulo ensina como ele deveria cuidar, né, como eu já falei, da igreja. Mas como toda igreja tem suas dificuldades, tem seus espinhos, tem os cardos, tem os abrolhos, né? Lá também tinha falsos mestres, lá também tinha falsos profetas que ensinavam falsas doutrinas. Se a gente voltar um pouquinho ali entre o início da saudação e o capítulo 2, Paulo ele aborda essa mensagem de Tito saber lidar contra essas pessoas que só vivem de falatório, que vivem ensinando coisas erradas, né? E lá existia um desses falsos mestres que falava assim do povo de Creta, que era onde estava a igreja que Tito pastoreava. Ele falava assim, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Está no capítulo 1, versículo do 12 ao 13. Pessoas que não queriam, eram pessoas que não queriam bem. Paulo fala, são pessoas que não queriam bem das pessoas, só queriam falar mal uns dos outros. Ele chama eles de faladores, né? Aquela pessoa fofoqueira que só quer falar mal, só quer disseminar palavras que não edificam e que professam a fé de Cristo. Eles professavam a fé, eu sou cristão, só que as obras dele, o testemunho de vida não condizia com o que eles falavam. Então eles não queriam nada com nada, queriam falar que eram de Cristo, mas tudo que saía da boca era contenda, era para falar mal dos irmãos, não era para crescimento espiritual. Então ele fala assim, toma cuidado, tira do meio de vocês, façam eles se calarem, né? O que tem que ser falado é isso, isso e isso. E aí no capítulo 2, de 1 a 10, ele fala assim, mas tu, porém, fala o quê? Fala a sã doutrina. Eles estão falando heresia, mas você continua ensinando a sã doutrina para a igreja, para todos. Nesta parte da carta de Paulo, ele exorta Tito que lembre aos cretenses cristãos quem eles são. Eles até outrora podiam até ser o que ele está falando, né? Até pode, ele fala exato o que eles falam. Antes eles podiam até ser preguiçosos, eles podiam ser isso ou aquilo, mas eles tiveram uma vida regenerada através de Cristo Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem o nosso batismo, a gente professa a nossa fé e o velho homem morre. Agora eles são nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Os velhos pecados, Jesus perdoa, Deus perdoa e ele fala que ele joga no mar do esquecimento, nem ficar trazendo à memória o que fulano fez ou fulano faz. E se tem algumas atitudes ainda, eles são em processo de salvação, processo de santificação. Não é assim no estalar de Deus, a pessoa já é santa, pura e já não faz mais nada de errado, né? Se fosse assim, a gente já era arrebatado na hora. E não é. E falar mal das pessoas, ficar incitando contenda, não vai ajudar em nada. Então fala a sã doutrina, o que eu quero que você fale para os irmãos. E aí ele começa a ensinar aos idosos e às idosas que eles se portem assim assado. Que as casadas e os homens casados se portem assim assado. Que os jovens e as jovens se portem assim assado.
que os escravos se portem assim assado, assim como na carta que ele manda para Timóteo, que também era um pastor. E praticamente são as mesmas coisas, são ensinos pastorais a esses dois jovens pastores, a ensinar a igreja como se deve portar, como eu devo me portar, me tornei uma cristã, como que é ser uma mulher cristã, como que é ser uma mulher cristã solteira, como que é ser uma mulher cristã casada, como Deus quer que eu seja uma mulher no meu ambiente de trabalho, como Deus quer que eu seja no meu ministério, ou aos homens, casados ou não, aos idosos, como se portar, aos jovens, como se portar, como ser um verdadeiro cristão. Está na palavra de Deus, porque Paulo ensinou. É isso que você tem que ensinar, é isso que Deus quer que eles sejam nessa nova fase de vida, como nova criatura de Jesus. Então, o que passou, passou. Agora é um novo processo de santificação. Nós somos nova criatura, morremos para o velho homem, né? Suas obras têm que andar junto com a fé. Eles não têm que viver que nem essas pessoas faladoras que só querem falar mal, não querem viver uma vida de santidade, só querem falar da boca para fora que são cristãos. Não, a fé ela tem que andar junto com as obras. A fé sem obras ela é morta. Está lá em Tiago 2:20, ok? Então tem que andar lado a lado, tem que ter mudança de vida. É isso que denota que você está com o Espírito Santo na sua vida, né? Por exemplo, esse profeta que posso te falar mal. A partir do momento que ele tivesse Jesus no coração dele, Espírito Santo na vida dele, ele deixa de falar mal, de querer o mal das pessoas e agora ele começa a falar o bem, incentivar as pessoas a serem melhores cristãos. Aí você fala, nossa, que mudança de vida, né? Claro que não é do dia para noite, mas você vai vendo essa evolução gradual dessa pessoa. Ele era uma pessoa horrível antes. Hoje ele já está muito melhor, graças a Deus. E é assim, um incentivando o outro. Por isso somos uma igreja, um corpo. A gente incentiva um ao outro a ser melhores. É na igreja que a gente, dentro e fora da igreja, que a gente pratica o nosso domínio próprio, nosso amor, nossa paciência, nossa temperança, né? Então, os frutos do Espírito, eles têm que ser usados, eles têm que crescer, eles têm que frutificar. A árvore que não dá frutos, ela é morta, né? A palavra de Deus fala. Então, nós temos que ter essa mudança de vida, porque Jesus está morando em nós, né? E versículo 11 e 15, a graça salvadora não é só para termos a nossa esperança de salvação, né? A gente lê aqui. Porém, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quer dizer, a graça não é só para salvar a nossa vida e temos um lugarzinho no céu que Jesus foi preparar lá, já tudo ok. Não, ela faz mais na nossa vida. Ela educa a gente, ela nos ensina a renegar o que a gente era antes, a nossa vontade da carne, a nossa impiedade, a sermos pessoas ruins, sermos pessoas más, pessoas egoístas. Querendo ou não, até o mais bonzinho é egoísta. Às vezes a gente fazia bondade, mas bondade para ser visto, bondade porque a gente queria um retorno, né, com isso. Mas não, a gente tem que viver de uma forma diferente. E aí ele fala aqui, no presente século, né? Eu acho muito interessante no presente século. Ele estava falando ali naquele momento no século I, né, depois da morte de Cristo. E hoje nós estamos no século 21. Será que essas palavras que ele estava falando naquele momento, naquele século, era só para lá, morreu, não vale para hoje? Não, a palavra de Deus ela é atemporal. Ela atravessa a história e é a mesma palavra, ela não muda, né? Como ela era redentora e salvadora naquela época, ela é na nossa vida, ela é transformadora. A gente lê a palavra, ela nos confronta e faz um renovo, né? Através do Espírito Santo na nossa vida, no nosso interior, né? Então,
para este presente século também, no século 21. E para quê? Para termos uma sermos sensata e justa e piedosamente, né? No 13 fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um dos focos do ensino de Cristo, logo também de Paulo, é a nova vida, a regeneração espiritual, uma nova vida que pratica boas obras, uma vida piedosa que ama a Deus e sua palavra, ama a família, a igreja, os que não são cristãos. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ter essa vida piedosa e de santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. E o Senhor, Ele está trabalhando em nós. No 14 Ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor, através da palavra dele, ele vai nos purificando, nos transformando. Antes éramos escravos, éramos inimigos de Deus, e Deus não habita em casa suja. Deus habita em casa limpa. Deus não compactua com o pecado. Então o Senhor está nos preparando, está nos moldando como vasos na mão do Senhor. Deus está nos purificando, porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós temos o nosso papel também nessa obra, porque quem luta contra a carne somos nós. O Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos ensina como lutar, mas quem diz não para a nossa própria carne somos nós. Quem fala assim, carne, hoje eu não vou ser preguiçosa, hoje eu vou ler a palavra de Deus, hoje eu vou orar sim, mesmo não querendo, que às vezes a gente não quer. Hoje eu vou ir para a igreja, mesmo chovendo, tá friozinho, não queria ir, mas quem luta sou eu, ninguém luta por mim. O Espírito Santo me dá força, mas sou eu que digo não. Sou eu que, quando eu quero mentir, a carne quer mentir, sou eu que digo não vou mentir. Porque a palavra de Deus fala que mentira não é de Deus. Quem é o pai da mentira? Satanás. Meu pai quem é agora? Meu pai é Deus. Então é verdade, mesmo que doa quem doer, até a mim. Mas eu vou falar. A minha carne quer ser o quê? A esposa que só pensa em mim. Egoísmo, é tudo pra mim, eu que seja feliz, meu marido não, ou vice-versa, o marido também. Mas eu digo não pra minha carne e falo assim, eu vou ser a esposa que Deus quer que eu seja. A gente também apanha às vezes a gente fala assim pra carne, mas estamos nesse processo, ok? O Espírito Santo tá lá, lembra da palavra de Deus, lembra que ele fala como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, como ser um bom profissional, Eu estou no trabalho, sou uma funcionária ali boa, estou demonstrando que eu sou cristã, que eu sou uma funcionária maravilhosa, na minha capacidade. Mas aí eu vou pro patrão e falo assim, patrão, estou me dedicando, quero um salário melhor, quero conseguir um cargo melhor, posso crescer na empresa. E se o patrão falar não, eu esqueço que eu sou cristão, chuto o balde, começo a fazer um monte de coisa errada, começo a faltar. Não, isso não é coisa de crente. Ou o crente fala assim, que o serviço não tá bom pra mim, então eu vou pedir demissão. Deus abre outra porta. Ou o patrão vai falar assim, nossa, que ele é o meu melhor funcionário, ele se empenha, ele se dedica, não fala mal de ninguém, não começa com picuinha, não fala fofoca, ele tá ali sempre ajudando o próximo, seja sempre ajudando, já me ajudou, então vou remunerar ele, vou subir ele de cargo, uma pessoa de confiança, Amém se o patrão vê isso, Deus te abençoar, Mas como que ser um bom funcionário como cristão, funcionário cristão, um patrão cristão, E para isso o Senhor nos molda, para sermos luz neste mundo, para sermos sal neste mundo, Neste presente século. Nossa missão é lutar o bom combate, assim como o Paulo falou, As cartas dele para Timóteo, para Tito, tá assim, luta o bom combate.
O combate é contra a nossa carne, o nosso combate é mostrarmos a Cristo nas nossas vidas, é propagar o Evangelho, é sermos boas pessoas, e tá cheio também de, ele fala, ó, pratica boas obras, essa é a vida do cristão, praticar boas obras, uma vida de piedade, uma vida bondosa, uma vida de amor ao próximo. Né? Versículo 14, ele está nos purificando para si, né? Para sermos zelosos de boas obras, né? Fala aqui, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Então, independente de como nós estamos vivendo, né? Se a gente for olhar, Paulo quantas vezes estava preso, estava sendo chicoteado, passou por muitas coisas que a gente nem cogita passar nessa vida, né? A gente corre, às vezes, até hoje em dia, missionários têm passado, têm morrido, têm vivido perseguições e coisas que a gente não passou, né? Mas mesmo assim, ele continuou a boa obra dele, ele continuou dando o melhor dele, conseguindo, lutando um bom combate nessa vida. Para o quê? Para propagar o reino, para ter uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus, que nós possamos pensar assim também, nos esforçarmos, independente do que venha acontecer, pandemia, guerra, terremoto, o que for que aconteça, tempestades na nossa vida, mas Deus, Ele que é o nosso alicerce, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, é Ele que nos fortalece, é Ele que é a nossa provisão. Pode cair o mundo, mas a gente pode perder até a nossa própria vida, mas Deus, Ele é a nossa vida. Podem tirar a nossa vida, a gente pode morrer de alguma forma. Deus, Ele nos tem preparado, já é confirmado. Paulo acabou de falar aqui para Tito, a sua salvação já está garantida. Combate a tua boa obra aí, independente de como esteja o seu presente século. Combate a tua boa obra, seja um bom cristão, seja aquele que ama o próximo como a você mesmo, seja aquele que propaga a palavra de Jesus, seja aquele que, em qual área for da sua vida, você seja um bom cristão, e cheio de piedade, cheio de amor, cheio da graça do Senhor Jesus, transbordando palavras de bênção, palavras de bondade, palavras de amor. Amém? Que nós possamos nos apegar a essa palavra e fazer a vontade de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer. Tu és maravilhoso na nossa vida e eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente por essa palavra que falou primeiramente ao meu coração e por ter dividido ela com os irmãos. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de salvação que já é garantida nas nossas vidas, não por nossas obras, mas porque o Senhor nos deu ela graciosamente e nós queremos te pedir, Senhor, nos fortalece a cada dia mais, para independente do que passarmos nessa vida, nós possamos, Senhor, nos esforçar para sermos melhores a cada dia que passa, termos uma vida piedosa, sermos bons cristãos em todas as nossas áreas da vida, darmos o nosso melhor, porque não é para nossa glória, é para a tua glória, é para honrar o teu nome, Senhor, porque nos chamamos de cristão e cristão, nossa fé, ela tem que ser andar lado a lado com as nossas obras, Pai amado, e que o Senhor possa nos ajudar, através do Espírito Santo, a podermos, Senhor, fazer o melhor para Ti, para honrar o Teu nome. E queremos Te agradecer por tudo, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Pai amado, desde agora e para tudo sempre. Que nós possamos ser melhores a cada dia, Senhor, fazer o nosso melhor para o Teu nome. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a poder propagar o Teu nome, sermos pessoas que dão bom testemunho, ser luz e ser sal, independente das circunstâncias dessa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.